Fala, meus gafanhotos, vamos fazer o diário de trade no nosso fechamento de mercado para ver a dinâmica do dia 11/11, segunda-feira e feriado nos Estados Unidos, mais agenda vazia, tá bom? Então, esse é o contexto do dia 11/11. Então, vamos sempre começar do nosso lado esquerdo para o lado direito, ok? Então, vou ampliar aqui o gráfico do IBOV para a gente poder visualizar o contexto em que a gente está trabalhando o IBOV, tá? Vou tirar o zoom desse gráfico para vocês visualizarem que a gente ainda está por baixo do nosso CTA da primária, né? Então, nós temos aqui o tempo gráfico maior, né? Essa onda de impulsão, essa onda de correção aqui representa o tempo semanal, tá? Aqui eu estou nos 60 minutos, mas representa o tempo semanal. Então, vocês podem ver, deixa eu ligar aqui o point fix para ficar mais claro. Olha só, a gente tem aqui, ó. Esse é o canal que eu estou falando para vocês, ó. Essa é a nossa primária, tá? Então, o nosso preço ele está trabalhando agora abaixo da primária e nota que a gente chegou aqui, ó, a gente travou em outra região. Então, a gente tem o preço que travou na região dos 127 mil pontos e a gente está na base de uma LTA mais longa. Então, se você for puxar aqui, ó, essa LTA a gente está pegando ali o fundo de março de 2023 e ancorando ela aqui, ó, no fundo do dia de junho de 2024, tá? Espera aí, só um minutinho, deixa eu ajustar ela aqui. Quando muda o tempo gráfico, ela desajusta. Isso, agora ela está ajustada certinho aqui no IBOV. Aí. Pronto, então, em resumo, não testamos ela ainda, tá bom? Então, ainda não testamos ela ainda, o que nos faz entender que esse preço ainda pode descer mais um pouquinho, tá bom? Então, a gente vai ainda encontrar aí a base desse CTA mais macro, certo? Então, nós continuamos em contexto de venda. Vamos olhar aqui pelo nosso OBV, a gente tem fluxo vendedor, tá? A gente tem grana saindo. Olhando pela nossa renovação de lotes, aqui a gente já encontra divergências, tá? Ou seja, se a gente comparar os fundos com as renovações, o que a gente consegue ter de informação? Aqui eu não tive pressão, aqui eu comecei a exercer força, aqui eu exerci muita força e aqui eu não tenho mais força, tá? Então, já é um movimento para a gente ficar mais esperto. Olha aqui, ó, a gente teve muito volume e agora a gente renova de novo essa estrutura sem referência de volume, beleza? Mesma coisa que aconteceu aqui, ó. A gente renova sem referência de volume. Então, qualquer mudança de característica da estrutura que a gente tiver aqui, esse preço ultrapassar a média de 200, a gente vai dar um pouco mais de atenção para esse padrão, tá? Por esse contexto aqui, ó. Renovação de fundo sem volume. Mas para mim validar isso aqui, eu preciso de fato que a estrutura vire, tá? Porque senão esse sinal aqui ele ainda continua sendo para mim falso. Então, eu preciso da confirmação da estrutura. Beleza? Então, aqui a gente tem um contexto do IBOV. Então, a gente continua dentro da secundária, que é esse canal de baixa que vocês estão vendo aqui, e por baixo da nossa primária, tá? Então, a nossa secundária é aqui, ó, o tempo gráfico diário, ó. A gente está trabalhando dentro desse canal aqui, ó. Certo? Então, isso aqui é a nossa secundária. Beleza? Então, enquanto a gente não vira aqui, a gente também não tem a mudança de característica do diário. Aquela virada pequenininha que vai ter ali, ó, que a gente conversou agora há pouco, vai ser a dos 60 minutos. Nossa terciária.
tá? Então, o contexto do IBOV mapeado, vamos deixar ele aqui no cantinho. Lembra que a gente sempre quer olhar o IBOV para entender se a gente tem travas nele, né? Regiões próximo a ele que possa travar o meu preço antes do índice chegar. O índice, basicamente, o contexto vai ser o mesmo. Vou colocar aqui nos 60 minutos. Aqui a gente já tem as nossas trocas de polaridade, mas se eu tiro o zoom, ó, vocês veem que o preço está trabalhando também dentro da minha secundária, tá? A única diferença é que o IBOV está um pouquinho à frente porque o índice tem a questão da taxa de juros, tá? Então a gente perdeu a base aqui do nosso CTA da primária e a gente está exatamente trocando a polaridade com essa referência, que é essa região aqui, ó, em cinza, ó. Vendo? Essa região aqui é importante e o preço, se ele não conseguir ultrapassar essa região, ele tende a pegar fluxo vendedor para ir testar a base lá embaixo, tá? Lá embaixo a gente tem a frequência do CTB e a frequência também do CTA. Então, contexto mapeado, agora a gente vai unir as três situações para a gente entender as oportunidades que aconteceu no dia, beleza? Aqui eu tenho região de retração desse movimento, região de 50% e 61 do diário, do fractal do diário também, tá? Então, bora lá. O dia inicia no dia 11, um pouco errático, tá? E sempre na ideia de que é feriado nos Estados Unidos e a gente pode ter baixa liquidez. Primeiro princípio, tá? Dentro do intraday, ele abre em gap de baixa, tá? E absorve aqui e já deixa uma intenção de tentativa de fechamento de gap. Dentro dessa perspectiva, a gente tem que entender a última estrutura do dia para tentar para tentar monitorar um retorno. Ou seja, a gente tinha isso aqui, ó, onda de impulsão, eu abro o dia fazendo uma nova onda. Então, dentro dessa perspectiva, eu poderia pegar a minha FIBO, ter colocado aqui, ó, que eu teria achado a minha região ótima, né, entre 50 e 61 e até mesmo o nível de 76% de retração, porque eu teria o fechamento de gap e a confluência do ajuste, certo? O preço ele foi na região do 61, tá? Foi na região do 61, testou a região. Dentro desse teste, a gente não teve nenhum gatilho claro e outra, a gente já estava aqui, ó, com a nossa VWAP inclinada e qualquer gatilho que fosse dado aqui, a gente teria a VWAP pela frente. Então, um dos melhores cenários era esperar um pullback abaixo da VWAP, saindo dessa região de 61 para poder dar continuidade ao fluxo, ou seja, ele fazer isso aqui, ó, e uma confirmação para a gente vir romper esse pivô. Não aconteceu. Então, esse era o desenho mais didático que poderia acontecer, tá? Ele foi lá na região de novo, só que nessa segunda vez que ele vai, ele já deixa uma intenção. Olha aqui, ó. Ele vai uma vez, volta. Ele vai de novo e ele falha esse rompimento. Ou seja, se ele falha um rompimento superior, eu ligo uma expectativa de que ele pode vir romper o fundo, certo? Nesse momento em que ele perde a VWAP, aqui você já tem o alinhamento das minhas médias de 9 e de 20, abaixo da 50 e abaixo da 200 que está passando lá em cima. Então você tem um alinhamento de médias, certo? Ele te entrega um gatilho, que é esse aqui, que valida uma entrada com um stop técnico acima, tá? Ou da VWAP com a 9, mas de preferência aqui, ó, atrás da 50 com a 20. Então, ele estava te dando aqui uma relação risco-retorno ótima, tá? Não foi das melhores, mas foi uma relação risco-retorno ótima, porque você tinha isso aqui, ó. Então, você tinha uma proporção, tá? Dentro desse mesmo contexto, você tinha isso aqui, ó, mapeado, tá?
naquela hora que o gráfico ele vai corrigir, ele já te deixa 2 fundos ascendentes, você tem uma LTA, e esse movimento aqui também, ela perde essa frequência de LTA, deixando o padrãozinho de gatilho aqui, tá? Aí você teria que escolher ou soltar a parcial imediatamente após esse rompimento, entendendo que ele poderia absorver e retornar na VWAP. Então seria quase um scalper, ou nesse fundo aqui, tá bom? Então assim, parcial, primeira região, primeiro rompimento de pivô. Já tem que colocar dinheiro no bolso. Depois desse cenário aqui, ele ligou para a gente outra intenção. Qual que é a intenção? Rompimento desse fundo. Então, dentro da teoria de Dow, a gente teria isso aqui, ó, fundo, topo, fundo, entendeu? Então, ele deixou para a gente uma perspectiva de direcional, tá? Então, ele estava para a gente nessa perspectiva direcional. Então, a gente poderia imaginar o quê? Que esse preço poderia voltar na VWAP, entregar outro gatilho para romper o fundo novamente. Essa era a ideia do momento. Beleza? Eu sei que vocês estão vendo o movimento aqui na frente, ó, mas a gente tem que trabalhar dentro da expectativa de como o dia estava se construindo. E essa é a forma ideal de você analisar um gráfico parado. Então, beleza, nesse momento do gráfico eu não estou vendo isso aqui. O que eu esperaria? Tá? Então, eu esperaria que aqui nesse momento ele me informasse um gatilho de continuidade após testar VWAP. Então, eu esperaria esse padrão aqui, ó. Aí, a expectativa de que após esse padrão ele viesse romper esse fundo dessa estrutura e ele descesse para romper essa mínima, porque aqui eu tenho o quê? Liquidez. E, nesse sentido, eu completaria aqui, ó, o meu desenho da estrutura. Não aconteceu, certo? Então, ele ficou travado praticamente dentro dessa região aqui um bom período, tá? Até a abertura do mercado americano, tá? E vocês podem perceber aqui, ó, que nesse momento o contexto era de médias flat. Então isso aqui liga um radar. A partir do momento que o preço ele não consegue evoluir, ou seja, dar continuidade em uma estrutura e ele começa a te deixar aqui ó, um parâmetro de médias flats, isso quer dizer que a gente tem uma alta probabilidade do preço ficar lateral, tá? Então, dentro desse contexto aqui, ó, que você já começa a entender que o mercado ele trava a sua direção, você já vai ligar outra percepção. Qual que é? Esquece o Wave, esquece balança. Você não vai analisar esses indicadores nesse perfil de mercado aqui. Eles vão te dar informações erráticas. Beleza? Então a gente não tem desenvolvimento de estrutura, de onda, para que esses indicadores eles sejam assertivos. Beleza? Então vocês não vão utilizar isso aqui. Dentro dessa dinâmica, pessoal, após aquela primeira tentativa aqui, ó, esse aqui foi o sinal mais legal, tá? A gente estava esperando um sinal aqui nessa primeira, não veio. Beleza? Então a gente não teve dinâmica nenhuma. Aqui, ó, tá vendo esse gatilhozinho de venda aqui, que ele chegou a entregar, só que a gente já tinha aqui as médias querendo curvar para cima. Olha o tanto de absorção que eu tive aqui nesse movimento, ó. Então assim, zero confiança, tá? Ligando esse perfil, a gente já começa com aquele viés de extremos, né? De extremos. Nota que eu tenho aqui, ó, essa linha, né? Mapeando esse primeiro topo do dia. Aí o que acontece? Ele vai lá nesse primeiro topo, ele consolida dentro dessa região. Depois dessa consolidação, ele te deixa aqui, ó, esse sinalzinho, esse candle de força saindo dessa captura aqui de liquidez.
Então, ligando o hack, né, de que a gente pode ter o mercado consolidado, aqui foi uma oportunidade de scalper bem rápido. Por quê? A nossa relação risco-retorno aqui não estava muito legal. A gente já tinha a média de 50 na frente. Então, se você entrou aqui, tá? Deu o padrão após falha de rompimento, médias móveis sem um alinhamento. Aqui, ó, vocês conseguem ver que elas estavam retas, tá? A nossa média de 50 um pouco inclinada para baixo. Então, nesse contexto é que validou isso aqui, ó, a falha de rompimento para retorno às médias e a VWAP, com a expectativa até de vir romper esse fundo. Se a gente tivesse dentro de uma característica lateral, ele poderia vir aqui, ó, consumir toda a liquidez desse fundo para depois subir, certo? Então aqui foi uma segunda oportunidade, beleza? Outra oportunidade aqui de trap, lá do início do dia que eu esqueci de falar, que falhou, tá? Que foi nessa renovação aqui, ó. Tá vendo? A gente teve uma onda e a gente teve essa barra aqui que absorveu, ó. Isso aqui é um padrão, que é o padrão de trap. Tá? A gente poderia ter entrado nessa validação se o preço tivesse rompido a máxima dessa barra aqui. Ele não rompeu, tá? Ele veio e rompeu o fundo, então descaracterizou esse movimento aqui, beleza? Então, primeira oportunidade aqui em cima, né, naquele gatilho de venda. Segunda, trap não ativou, tá? As outras expectativas que a gente montou também não aconteceu. Aqui na falha de rompimento, entendendo que ele poderia até corrigir mais profundo, ele travou nas médias e na VWAP, tá? Após esse movimento aqui, a gente começa a subir sem fluxo, devagar, tá? E nota que esse momento onde ele vai encontrar com a média de 200, aqui que é importante, tá? A gente tem, ó, lá pelo Ibov, a milhar dos 128 mil pontos, a gente tem os 50%, né, de retração, a gente tem a média de 20 dos 60 minutos, a gente tem aqui no nosso contexto a nossa base do CTA e a nossa troca de polaridade. Então, nós tínhamos muitas regiões aqui, ó, exatamente nesse ponto onde o preço ele tenta testar. Ó. Foi aqui, ó. Aqui, que foi essa área aqui da 200. Certo? Então, foi exatamente essa área aí. E o que acontece? O preço ele ganha a região da 200, tá? Só que ele ganha lá embaixo, ó, te dando a expectativa de renovação de lote e de acréscimo de volume. Ou seja, ele está construindo a renovação de uma onda. Ó. Lembra que ali atrás o mercado estava travado e aqui ele rompe topo te dando uma expectativa. Ó. Tem um lote se renovando e tem um volume também. Então até aqui nós estaríamos esperando um possível retorno, tá? Para, quem sabe, né, pegar aí um pullback de continuidade. Só que aqui, nesse momento, nesse pullback, a gente estaria abaixo dessas regiões. Então, esse pullback aqui é o típico movimento de indução. Por quê? Eu quero ver isso aqui acontecendo, esse tipo de movimento, se no meu contexto ele estiver acima das regiões. E não aqui, ó. Entendeu? O meu pullback aqui, ó, nesse momento, ele está acontecendo nesse contexto. Ou seja, eu estou fazendo um pullback abaixo das regiões. Eu quero ver esse pullback acontecendo acima das regiões do meu contexto. Entendeu? Então, isso aqui é um movimento de indução. Aí, olha que legal. Ele faz esse movimento aqui de indução, né? Que ele chama os compradores. Só que olha isso aqui, ó. Eu tenho um movimento que ele renova topo e olha como que está o meu fluxo. Eu já não tenho mais nenhum interesse nessa região. Certo? E nesse momento aqui, onde ele vem testar, que ele já me entrega a divergência de fluxo, tá? E ele me entrega aqui, ó, o teste dentro da região ali, ó, muito próximo do CTA,
o teste na milhar, tá? Aqui ele me deixa uma intenção, ou seja, um gatilho de entrada. Se a gente pegar aqui por outro tempo gráfico, é como se esses dois candles aqui, ele formasse para a gente um blended, né? Então ele vai formar aqui, ó, como se fosse um martelinho assim, ó. Ó, como se fosse um martelinho aqui em cima, ó. Beleza? Em outro tempo gráfico, tá? Então ele deixa para a gente essa intenção, que aqui seria também um trade rápido, porque logo à frente a gente já teria a média de 9 e a média de 20 períodos, certo? Então assim, não foi um dia, pessoal, muito didático, tá? Justamente aí pela falta de liquidez, o preço ele não andou, né, tanto. Então a gente trabalhou aqui, ó, praticamente metade do dia no range de 580 pontos, então é um range muito curto. Pegando da máxima e a mínima, ele movimentou 1000 pontos, né? Mas foi assim, durante o dia inteiro, sem fluxo, muito devagar, tá? E dando também muitos sinais falsos, beleza? Então, dentro desses movimentos, e principalmente quando é feriado nos Estados Unidos, o melhor é, às vezes, se proteger. Beleza? Então, é isso. Espero ter colaborado aí para entender o dia de hoje, tá? E vamos aguardar o que a gente tem para o dia de amanhã. Lembrando que a gente está por baixo de um cenário macro que é de venda, tá? E se a gente amanhecer o dia, né, o dia 12/11, perdendo a média de 200 e dando continuidade aqui, a gente vai acelerar mais, tá? A expectativa é essa. Se a gente perde esse fundo aqui, ó, que é esse fundo aqui do Ibov, a gente pode vir aqui, ó, buscar essas regiões inferiores que a gente tem ainda muita liquidez, na casa dos 126 mil pontos do Ibov. É isso aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Valeu!